Possível escalação para a final da Copa do Brasil, palpite, a história sobre os ingressos do jogo da final. Gramado da Arena, o Diniz criticou o gramado da Arena, não foi isso, né? Se vocês entenderam bem. Mas olha só, eu tenho atualizações importantes sobre o que eu falei aqui num outro vídeo, no meu último vídeo, sem ser o pós-jogo do Salazar de Corinthians e Vasco. Por quê? Porque teve depoimento do Armando, tem um caso importante que pode gerar a exclusão de conselheiros do Corinthians, quero falar para vocês. Tem também inquérito no Ministério Público, tem nova denúncia contra o Andrés e tem também uma explicação para uma galera aí que parece que não entendeu muito bem o que eu disse. Bora lá! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Sexta-feira, quase meia-noite. O trabalho não para, tá acabando o final de ano, mas o trabalho não para. Domingo, estarei no Maracanã, pela TV Gazeta. Claro que vai ter o pós-jogo do Salazar, mas vou pra lá, aliás, já fica o convite, cobertura total do pós-jogo, ao vivo no Mesa Redonda. Vai acabar a premiação, tudo, Mesa Redonda vai começar bem nesse momento, 9 horas da noite na TV Gazeta, e aí a partir dali, zona mista, coletiva, tudo que acontecer com título ou sem título do Coringão, ao vivo no Mesa Redonda, estarei no Maracanã com essa cobertura, trazendo muita informação e tudo que estiver rolando por lá, então fica aqui o convite. Agora, vamos falar rapidamente, eu vou começar esse vídeo é um vídeo importante, com muita coisa importante. E eu vou começar falando com vocês. Aliás, eu vou precisar fazer uma coisa, né? Vou ter que fazer um corte aqui, que tem algumas anotações que estão aí no celular que está me gravando e eu vou ter que pegar, rapidinho. Voltei, peguei as minhas anotações aqui, mas vamos por partes. Bora lá! Antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe, comente, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Bora! Corinthians deve ser escalado com não, né? Corinthians tem uma dúvida, e eu quero que vocês deixem nos comentários, se vocês concordam, o que vocês fariam. Corinthians deve ter Hugo Souza, Matheus, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, e aí vem a dúvida. Do Ranieri para frente vai ter Breno Bidon, muito provavelmente o Rodrigo Garro, Memphis e Yuri. A dúvida é, o Martínez foi um erro no primeiro jogo, certo? E quem que você escala ali? O Carrilho vem mal. O problema do Carrilho tem sido muito sem bola e no último jogo entrou no segundo tempo e assim, numa nhaca absurda, quase que desrespeitosa. Meu amigo Drill fez até vídeo falando sobre o Carrilho, eu assino embaixo, concordo com tudo que ele falou. Se você não assistiu, pega o conteúdo dele lá no Instagram, onde eu assisti o conteúdo do Drill. Então o Carrilho, ele não tem deixado uma boa impressão, ele que sempre foi um titular em grande parte e tudo mais. E aí pode ser o Maicon ali. O Maicon também não entrou bem no segundo tempo, mas o Maicon só não foi titular aparentemente por causa de desgaste físico. Aí jogou só o segundo tempo, se recuperou agora. Portanto, meus caros, quem que deve jogar nessa vaga no meio campo? Eu escalaria o Maicon ali. O que você faria? Essa, aparentemente, é a única dúvida do Corinthians, que pelo jeito o Dorival vai sustentar essa, como é que eu vou dizer isso? Essa confiança no Yuri Alberto, que não está jogando absolutamente nada, mas deve ser titular neste domingo. Vamos ver. Palpite, meu palpite, 1-0 Corinthians. Por que eu acredito que é 1-0 Corinthians? Porque eu acho que vai ser um jogo feio, equilibrado pra cacete, brigado pra caramba. Só que o Corinthians é melhor que o Vasco. O Vasco jogou, parece que tudo que pode e que não pode contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E mesmo assim não foi grande coisa, mas foi o suficiente para segurar o Corinthians numa noite terrível, individual, coletiva e do seu técnico Dorival Júnior. O Corinthians continua sendo melhor que o Vasco. Lá a atmosfera vai ser completamente diferente. Mas não foi assim contra o Atlético Paranaense, não foi assim contra o Palmeiras, não foi assim contra o Cruzeiro. E o Corinthians sempre foi bem nessas ocasiões na Copa do Brasil. Então, a pressão para cima desses caras do Corinthians, depois do que aconteceu em Itaquera, todo mundo muito pressionado e questionado, esses caras vão ter que dar uma resposta. Eu estou acreditando que o Corinthians vai dar uma resposta, vai falar, peraí, não dá para ser assim.
Então, pela pressão, depois de tudo que aconteceu na Neoquímica Arena, por saber que o Corinthians é melhor, por saber que o Corinthians já entregou muito mais, pelo histórico recente fora de casa na Copa do Brasil, eu acredito que não é possível que o Corinthians vai fazer 2 jogos tão ruins como aquele de Itaquera, seguidos e numa final. Por isso, minha aposta é que vai dar Corinthians sim. O Corinthians vai prevalecer. 1-0, brigado, disputado, difícil, 1-0 e Coringão campeão no Maracanã. Esse é meu palpite. O que vocês acham? Manda aí o de vocês também. Tem toda essa história dos ingressos para a organizada. Tem uma informação que veio do Kaká Catalão, que eu vi no Instagram do Vessone. A gente estava aqui até falando sobre isso na redação, acabei vendo. E, cara, é óbvio que ia dar problema. A minha família queria ir no jogo, por exemplo, eu também tentei ingresso e não consegui, estava na cara que ia dar problema. Eu sou uma pessoa, opinião talvez polêmica, não sei se ela é popular ou impopular, não vejo problema nenhum dos repasses para a organizada, desde que a organizada pague o clube e tudo mais, eu não vejo problema, desde que a organizada pague. Eu não vejo problema porque os caras vão em todos os jogos, dentro e fora de casa, natural que no momento desse eles tenham essa preferência. Agora, conselheiro ganhou ingresso, um ingresso para cada conselheiro, sócio, tudo mais. Era de se imaginar que isso aconteceria. Pouquíssimos ingressos para o fiel torcedor. Aí é que está o grande problema para mim. O fiel torcedor, no meu entendimento, ele tem que ser tratado como o sócio do clube, o conselheiro. Para mim tem que ser tudo igual. Tem amigos meus com 118 pontos, 119 pontos. Tem cara que eu conheço que só não foi em 2 jogos na Arena no ano inteiro e ficou de fora. Esse cara não pode ficar de fora. Aí o conselheiro, o assessor tem direito ao ingresso dele, o sócio, tudo bem que não foram todos, foram 50, e tem 600 ingressos aí que, cara, sabe Deus para onde vai para jogador, família de jogador e tudo mais. Cara, é aí que está o problema para mim. Para mim não tem que tratar diferente quem é o fiel torcedor e quem é sócio do Parque São Jorge ou é conselheiro, não tem que ser tratado diferente quando o assunto é ingresso. Quando o assunto é ingresso num jogo desse, é que é liberado essa carga aqui para todo mundo. Quem tem acima de X pontos tem preferência, entra no fiel torcedor lá e compra um abraço. Essa é a minha questão. Minha questão não é com a organizada. Outro ponto sobre a final. Cara, repercutiu pra caramba a declaração do Fernando Diniz na Neoquímica Arena sobre o gramado do Corinthians. E não é possível. O mundo tá ficando louco. Gente, a gente tem que ter um pouquinho de calma. Calma. Você assiste, vê uma declaração e tal, todo mundo hoje em dia também quer dar opinião para tudo, sabe de tudo, todo mundo entende de tudo. O Fernando Diniz, ele foi questionado sobre falta de capricho do time do Vasco na hora dos passes durante o jogo contra o Corinthians. Pô, faltou capricho, o time errou muito passe. O Fernando Diniz disse que não faltou capricho, que na opinião dele não foi este o problema. Que na opinião dele os jogadores do Vasco estranharam o gramado, que se assemelha, que parece um gramado sintético. Por que parece? Porque ele é rápido. O gramado sintético também é mais rápido. E ele faz elogios na resposta dele. O gramado aqui é muito bom. O gramado é excelente, muito bom. Ele elogia o gramado. E fala, se fosse outro gramado, como São Januário, acho que esses passes dariam certo, a gente aproveitaria melhor os contra-ataques, o jogador está acostumado, e aqui eles estranharam e erraram muito, a bola correu muito. Cara, não é nem o primeiro, nem o último que vai falar isso, que estranho, que quando vai na Neoquímica Arena, o kick da bola é diferente, que a bola é mais rápida, que demora um tempo para se acostumar, vários já falaram isso. E ele, então repara, ele elogiou o gramado do Corinthians, ele disse que o gramado é muito bom, elogiou e disse que para ele, os jogadores dele não erraram os passos por falta de capricho, e sim por estranhar o piso, porque estão mais acostumados com outro piso, este outro piso que é pior do que o do Corinthians. Ele deixa isso muito claro, os caras estão acostumados com outro tipo de gramado, e isso atrapalhou os jogadores do Vasco, porque eles não estão acostumados com esse gramado aqui, que é muito bom. Resumidamente foi isso que ele disse. E aí um monte de gente disse, agora é inacreditável, a culpa é do gramado, como é que o cara pode criticar o melhor gramado do Brasil, e que não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, muito corintiano ficou doído, e o cara não criticou o gramado do Corinthians, pelo contrário, ele elogiou o gramado do Corinthians. Menos lacração e mais interpretação, por favor, né? Como eu diria. Bom,
bora lá. Agora sim eu vou parar de falar da final. Antes. Não. Assim, eu vou dar uma informação que eu tenho sobre Gabigol antes de voltar a falar do Corinthians. Bora. A história do Gabigol é simples, gente. O Gabigol tem intenção de sair do Cruzeiro, o Cruzeiro tem intenção que o Gabigol saia. O Gabigol agora está sendo procurado por diversos clubes. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista hoje, nessa sexta-feira, falando, confirmando tudo aquilo que a gente disse aqui no programa do Gazeta Esportiva. Eu publiquei no Instagram uma parte, tem um corte lá e também tem matéria completa no site da Gazeta. Todo mundo que está indo procurar o Gabigol está se deparando com a mesma situação que relatou o Marcelo Teixeira. Você chega e fala, pô, tem interesse, o cara quer sair, ele tem interesse em sair também, vamos conversar, e aí? Ó, ele ganha X, é isso, o contrato dele é esse, você consegue? Não, o Santos deixou muito claro pelo Marcelo Teixeira de que não, peraí, se a conversa é essa, hoje ele não é minha prioridade, já trouxe o Neymar, gasta muito caro e, pô, desculpa, valeu, um abraço. Isso está acontecendo com todos os clubes, todo mundo que procura o Gabigol, imediatamente a negociação esfria, porque ninguém está apresentando disposição para pagar o que o Gabigol está ganhando lá, mais de 2,5 milhões por mês. Então o Gabigol vai ter que tomar uma decisão. Hoje, ele não quer abrir mão desse contrato. Até 2028, o contrato dele é um contrato excepcional, absurdo até, né? Por um cara que é reserva desde 2023. E hoje ele não está disposto a abrir mão desse contrato. Então, tem duas saídas. Ele vai ficar no Cruzeiro, com um técnico que ele não gosta, na reserva, com um puta clima ruim, com a torcida querendo ele ir embora. Ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele fica e tenta reverter isso, engole esse sapo, engole o Tite, tenta ganhar a vaga dele no campo, tenta convencer a torcida e fica lá. Ou ele fica no Cruzeiro igual o Luan ficou no Corinthians. Não, eu não abro mão desse contrato de jeito nenhum, o contrato da minha vida, eu vou ficar aqui ganhando e curtindo a vida e aí beleza, fico aqui no banco, entro quando precisar. O Cruzeiro está com esse pepino na mão. Ou ele vai ter um Gabriel disposto a dar a volta por cima dentro do Cruzeiro, ou ele vai ter um Gabriel disposto a ser o Luan do Cruzeiro até 2028. Ou o Gabriel vai ter de ceder e mudar de opinião e aceitar uma brusca redução salarial para sair do Cruzeiro. Porque se ele aceitar uma brusca redução salarial, aí, meu amigo, interessado no Gabigol não vai faltar, porque já apareceram vários. Só que ninguém, por enquanto, hoje é dia 20 de dezembro, ninguém até agora disposto a dar a ele o que ele ganha no Cruzeiro. Ele quer sair, ganha a mesma coisa. Isso, pelo jeito, não vai rolar. Informação para vocês aqui. Agora sim, vamos voltar a falar de Corinthians, que agora eu vou falar de bastidores do Corinthians. Bora! Vamos começar falando sobre o Corinthians ter entrado com recurso para encerrar o inquérito que foi aberto para apurar uma possível intervenção judicial dentro do Corinthians. Tudo agora fica parado para que o Conselho do Ministério Público se manifeste. Enquanto o Conselho do MP não se manifestar, nada vai acontecer. E o Conselho vai se manifestar em cima do recurso do Corinthians. O Corinthians alega lá aquela coisa, obviedade. O Corinthians entende que é uma atitude muito drástica, que não tem necessidade para isso, que o Corinthians tem agido para mudar a situação do clube, como discutir a reforma do estatuto, presidente empichado, contas reprovadas. Então o Corinthians está dizendo assim, olha aqui, velho, ninguém aqui está parado, estamos aqui, estamos agindo, estamos tomando providências. O clube, existem clubes em situações piores que não passaram por intervenção judicial, por que então tem que fazer isso com o Corinthians? Então o Corinthians alega ali uma série de coisas para falar, tem que acabar com esse inquérito porque não tem cabimento, tem intervenção judicial no Corinthians, apesar da situação ruim que o clube vive. O Ministério Público, por outro lado, já recorreu dessa decisão. E aí, claro, o Ministério Público dizendo que não é bem assim, que seria importante para o Corinthians, porque o clube não tem sido bem gerido, porque não se vê uma luz no fim do túnel, esse modo de dizer, muita coisa errada acontecendo e tal, alguém tem que fazer alguma coisa, é de interesse público e tudo mais. Então, assim, o Corinthians entrou com um recurso, o Ministério Público já se manifestou, vai para o Conselho do MP e agora tem que aguardar se o Conselho do MP vai de fato encerrar esse inquérito, como o Corinthians quer, ou se vai mandar prosseguir. E isso não quer dizer que vai ter intervenção judicial, isso quer dizer que o inquérito vai apurar, vai poder seguir a apuração para chegar lá no fim e eventualmente sugerir uma intervenção judicial.
Tá? Então, essa é a situação. Outra coisa, nova denúncia do MP ao André Sanches. Essa me pegou de surpresa. Sabe por quê? Nessa nova denúncia, o caso Conselheiro pede o ressarcimento de pouco mais de R$101 mil, porque, segundo ele, o Andrés bancou despesas para ele e para terceiros usando recursos do clube. Com eletrodomésticos, serviço de táxi aéreo, compra de imóveis, e que isso se enquadraria em crimes tributários e lavagem de dinheiro. Atenção, crime tributário e lavagem de dinheiro são justamente os crimes que a juíza a doutora Márcia Oshiro não viu justa causa e retirou do processo quando ela fez o despacho dela. O MP recorreu, né, o caso Conselheiro recorreu dizendo que a decisão dela era nula e que ela era parcial e que tinha sim esses crimes tributários de lavagem de dinheiro. Isso foi enviado por ela para o TJ, porque o TJ tome essa decisão. Se vai acatar, se ela vai poder continuar com o caso ou se não, ou se ela vai ter que ser retirada e o MP, enfim, vai poder inserir tudo aquilo que ele gostaria. Isso a gente vai ter que aguardar, mas casa bem com esse tipo de crime desta nova denúncia. Esta nova denúncia, ela só chama a minha atenção porque o que está listado ali não é novidade. A gente viu, inclusive, no relatório da Comissão de Justiça, quando eu revelei para vocês as 50 despesas, a lista de 50 despesas, essas daqui estavam lá. Então elas já estavam de posse do MP, segundo o que me consta. Então por que isso aqui não foi inserido na primeira denúncia? Foi feita uma segunda denúncia. Será que foi por causa do despacho da juíza? Só isso que me chamou a atenção, porque os temas, os gastos não são novidades. A gente já sabia disso. Esse táxi aéreo, por exemplo, no depoimento do Andrés, acho que no Corinthians ou no MP, acho que foi no Corinthians, ele disse que ele pegou esse táxi aéreo para ir até Angra para falar com algum presidente de federação, de clube e tudo mais, que era um assunto do Corinthians. Falou que acho que foi R$30 mil, eu não lembro agora exato. Mas assim, enfim, essas compras aqui de imóveis, por exemplo, isso aqui estava tudo naquela lista lá que eu revelei lá atrás e, enfim, me chamou a atenção essa separação e esse retardamento dessa denúncia, mas de qualquer forma é uma nova denúncia do Ministério Público contra o André Sanches. Certo? Deixa eu ir apagando aqui, que senão eu vou me perder nas pautas de hoje. Essa daqui também já foi, ingresso organizado, gramado. Vamos agora à informação que eu dei sobre a cobrança que o Rubão fez lá na última reunião do Conselho. Bora! Bom, Rubão cobrou todo mundo lá no Conselho, vocês viram no último vídeo, quem não viu, assista. Dito isso, a Maria Ângela, responsável lá, que em tese assumiria o lugar do Romeu naquela tentativa de golpe, a Maria Ângela vai depor, provavelmente nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. Segundo ela falou na reunião do Conselho, pegaram ela no susto, que ela não sabia o que estava acontecendo, que ela foi coagida, ameaçada e por isso foi lá, sem saber o que estava acontecendo, entregaram o documento na mão dela. Ela foi, ficou com medo e fez tudo aquilo e disse que no depoimento está disposta a entregar quem tiver que entregar e falar tudo. Então aguardemos, esse depoimento dela vai ser bem importante, mas vai falar na segunda-feira depois da cobrança do Rubão. 2 pontos aqui que eu quero, porque o Rubão cobrou, né? Por que ninguém faz nada com essa história da invasão? E aí, Rodrigo Bittar, relator do caso da invasão na comissão do Conselho Deliberativo, e o Bussabi, que é o presidente da comissão de ética no associativo, não no deliberativo, no conselho, eles entraram em contato comigo. E aí vem informações importantes para vocês. Eu vou começar falando do Bittar, tá bom? Por que não está funcionando isso aqui? Voltando, deu um problema aqui. O Rodrigo Bittar, ele me chamou para falar sobre o que eu disse no vídeo, inclusive falei que, né, que ele está com a relatoria, que não estava andando, que ele vinha sendo cobrado pelo Leonardo Pantaleão e tudo mais. Expliquei que ele estava até com problemas pessoais no trabalho dele, que isso estava gerando dificuldade, já que esse trabalho é um trabalho voluntário no Corinthians. E ele disse assim, entre algumas coisas, né, não preciso dizer tudo, ele disse que estava tendo reuniões para um alinhamento entre a comissão lá dos associativos e do deliberativo, porque alguns casos foram para lá, outros para cá, e não poderia ter discussão igual dos dois lados e tudo mais. Disse que as questões de natureza pessoal dele e profissional, infelizmente tem atrasado o andamento de outros processos sobre a relatoria dele, não dizem respeito ao procedimento do golpe, que essa era o golpe, que isso ele estava tocando sem nenhum problema.
Ele ainda diz que solicitou o afastamento liminar da Maria Ângela e dos demais envolvidos no foro especial. E ele lembrou que o Tuma negou de forma monocrática e não pautou. Ele lembrou isso. Mas isso você falou, ele até foi justo, porque isso é uma notícia antiga que eu dei falando que houve essa sugestão e que o Tuma negou e não pautou. Ele disse, segundo o Bittar, que isso foi uma decisão monocrática. A questão é que o constrangimento pela fala do Rubão teria sido evitado. Verdade, o constrangimento teria sido evitado. E aí só um parênteses aqui, a informação que eu tenho é que o Romeu, naquele momento, não acatou, porque segundo o Romeu não tinha cabimento solicitar um afastamento liminar pedido tanto tempo depois, meses depois do ato, houve o pedido de afastamento e por isso que ele não topou. Ele falou, agora não, agora toca o caso e vamos até o fim. Se fosse ali na hora, tal, imediatamente, mas não foi o que aconteceu. Então, foi por isso, essa informação não é opinião, tá bom? Mas você falou, vamos lá. E assim, o processo seguiria normalmente o seu rito, como deve ser, respeitando todos os princípios básicos de direito, com os envolvidos afastados, no mínimo dos cargos que ocupam e tudo mais. Inclusive, nessa reunião, eu comentei com o Tuma, que respeitava a decisão dele, porque sou a favor da institucionalidade e da urbanidade. Ainda sugeri que, caso quisessem que a Maria Ângela e os demais membros da ética fossem afastados, mesmo após o indeferimento monocrático dele, poderia qualquer parte requerer isso no procedimento que seria deliberado pela comissão. Isso foi falado por mim, na presença do Pantaleão, que não discordou. Nunca briguei nem com o Tuma, nem com ninguém, além do Ricardo Jorge, que processou o Bittar. É inacreditável, mas o Ricardo Jorge processou o Bittar na ética da OAB e na justiça comum. Um absurdo do doutor Ricardo Jorge fazer isso com o Bittar, realmente, depois de tudo que aconteceu. Mas aí, enfim, problema deles. A questão aqui é, o Rodrigo Bittar deixa claro que a notícia que eu trouxe, a informação que eu trouxe sobre o desabafo e a cobrança do Rubão na reunião de fato aconteceu. Ele confirma isso, só que ele lembra lá que solicitou esse afastamento, que foi indeferido, nem pautou, o Tuma nem pautou, o Tuma alega que demorou muito para ter essa solicitação, enfim, depois nunca mais veio nenhum requerimento para que as pessoas fossem afastadas e, segundo ele, os problemas da vida pessoal dele, de ordem pessoal, não estão atrapalhando e tudo mais. Bom, isso aqui me disse o Bittar. Agora tem uma questão importante do Bussab, tá? Olha que interessante isso aqui. O Bussab, presidente da Comissão de Ética dos Associados, é um cara que trabalhou com o Andrés lá atrás, quando trabalhou ali no momento da retirada do Alib, e trabalhou no jurídico do Mário Gómez. Com o Andrés, no segundo mandato, com o Duílio, com o Augusto Melo, o Bussab nem pisava mais no Parque São Jorge, o Osmar pediu para ele voltar, o Romeu nomeou ele como presidente da Ética dos Associados, ele teve o apoio do Armando, do Fran, do Ademir, do Osmar, para que ficasse até no jurídico, depois Augusto Melo, mas acabou ficando Pantaleão. É bom lembrar que ele suspendeu o Ney e o Valmir de imediato, né? Lembra dessa suspensão? E aí, qual que é o problema aqui, ó? Olha só que o Bussab me explicou e é importante. O Romeu e o Pantaleão estão com um processo interno contra o Augusto Melo pelo caso da invasão. O Rubão e o Cirilo fizeram um requerimento para a comissão dos associados, cobrando e tudo mais. E aí ele disse que intimou o Augusto Melo. E o Augusto Melo apresentou a defesa dele. Nessa defesa dele, o advogado disse uma coisa simples. Olha, vem cá, se existe um processo lá e agora outro aqui, um dos dois só que é competente. Um duplo julgamento, se houver um duplo julgamento, o advogado vai lá no fórum do Tatuapé e anula isso imediatamente. E o Bussab sabe, é engraçado, né? Mas ele sabe que isso é verdade. Funciona assim no direito, quem é advogado aí vai entender o que eu estou falando. Então, por isso que o processo ficou paralisado. Ele até conta que teve uma ligação dele com o Pantaleão, com o Bittar, para, olha, vocês precisam andar aí, ou então vocês assumem o caso todo, porque não dá para vocês terem um caso aí e outro caso aqui, senão isso vai dar duplicidade, só um dos dois tem que ser competente pelo caso e tudo mais, e ficou isso tudo. Agora vem uma grande novidade. A novidade é que o Edivon Teixeira Júnior, que o Edivon é promotor criminal em São Bernardo, do Ministério Público, especializado em individualizar atos criminais. Ele é o relator deste caso lá na Comissão de Ética dos Associados. E olha que legal. Soube pelo Bussab que ele fez uma vasta averiguação
pelas câmeras do Parque São Jorge e individualizou os atos. Era muita gente ali no dia da invasão, no dia da tentativa de golpe, e ele foi vendo o que cada um fez, de que maneira agiu e como participou daquilo, tá? E aí ele individualizou os atos e entregou esse relatório ontem, quinta-feira, está pronto. O que é de associado agora fica com a Comissão dos Associados e o que é do Conselho Deliberativo já foi enviado para o Pantaleão. Ou seja, bom, porque a Comissão de Ética do Conselho já está meio caminho andado, né? Porque já está lá, tudo relatório, imagem, tudo, nome, cada um que cada um fez ou deixou de fazer. E aí o Conselho vai poder tocar isso com os conselheiros que participaram. Grave, hein? Bem grave. Agora, no Conselho precisa ir para plenário e tudo mais. Associativo não. Na Comissão de Ética dos Associativos, ele vai pegar ali o que houve, o que cada um fez, e se ele soltar um parecer de exclusão, é um abraço. O que o cidadão pode fazer, o sócio no caso, é recorrer. A segunda instância é o Conselho. Ele pode ir lá para o Conselho, recorrer e lá ter um plenário para referendar ou não a decisão da Comissão de Ética dos Associados. Tá certo? E, atenção, o que deve pegar para essas pessoas não é discutir invasão, e sim discutir tentativa de golpe baseado em documento fictício. É aí que o bicho deve pegar. É nisso que eles devem ser enquadrados na hora dessa avaliação. Tá certo? Então, que bom que a gente sabe que este relatório foi feito, está pronto, está entregue ao presidente da Comissão de Ética dos Associados, presidente da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, e agora, com isso na mão, eles vão poder convocar os envolvidos. Os envolvidos serão convocados, farão sua defesa e aí virá em seguida um parecer. Que bom que isso está andando, porque é inacreditável. O negócio aconteceu em maio, né? É isso. Armando Mendonça ontem prestou esclarecimentos à Comissão de Justiça do Corinthians sobre o caso de apuração dos uniformes do Corinthians, dos produtos que estavam sumindo do Corinthians e tudo mais. O que aconteceu lá? O que o Armando falou lá por 2 horas? Nada que você provavelmente não saiba. Tudo que a gente já informou aqui, o Armando foi numa série aí de entrevistas e lives e tudo mais, apresentou documentos, enfim, não tem nenhuma novidade. Indicou erros do relatório do Munhoz, confrontou alguns documentos, levou documentos, respondeu todas as questões, mas assim, basicamente, o que eu soube é que ele fez lá, o que ele falou lá, o que ele falou em todas as outras entrevistas, levou documentos, confrontou, apresentou documentos e tudo mais, e é isso, e apontou os erros no relatório. E aí, enfim, a Comissão de Justiça vai se manifestar, vai mandar para a Ética vai ter que chamar de novo o Armando pode ali, porventura, fazer novos apontamentos, arrolar testemunha, alguma coisa do tipo, vamos ver como é que vai andar, mas foi isso que aconteceu no depoimento, nenhuma grande novidade no depoimento do Armando Mendonça. Outra coisa interessante, hein? Olha só, isso aqui, rapaz, o bicho vai pegar. Eu quero ver a pressão que vão mandar para cima do Pantaleão. Mas, vocês lembram, eu também informei isso há muito tempo atrás, muito provavelmente ninguém lembra. Por causa daquelas votações que estavam acontecendo para o impeachment do Augusto Melo, existiam aquelas discussões se todos os conselheiros ali estavam aptos a participar da reunião, a votar e tudo mais. O Romeu encomendou uma busca lá, uma pesquisa, para averiguar se tinha conselheiro descumprindo o estatuto sobre presença. Você sabe que assim, o cara vira conselheiro vitalício ou não, mas ele tem que respeitar. O estatuto ordena que ele tenha um mínimo de comparecimento nas reuniões. Se ele não tiver um mínimo de comparecimento nas reuniões do conselho, ele tem que ser excluído do conselho. Não adianta, eu sou conselheiro, eu não vou em nenhuma reunião. Você tem um mínimo para cumprir de presença nas reuniões do conselho. E o Romeu mandou, quem teve que fazer esse estudo foi justamente a Maria Ângela. Olha como são as coisas. A Maria Ângela fez esse estudo, foi lá, pegou ata por ata, convocação por reunião, convocação por convocação, lista de presença de cada reunião e tá aqui, ó, entregou o relatório de presença e falta de todo mundo. O que eu posso dizer para vocês é que tem pelo menos 3 trienais e 5 vitalícios, pelo menos
5 vitalícios, 3 trienais. Importantes, hein? Pessoas importantes desse grupinho aqui. Que, meu amigo, não cumpriram o mínimo que o estatuto prevê. E aí, o Pantaleão recebeu isso, pegou para ele este caso, ele vai tocar este caso, não vai mandar para ninguém da comissão de ética, ele vai tocar este caso. E ele já intimou essas pessoas a comprovar que justificaram previamente a ausência delas nas reuniões ausentes que estão listadas. Então é assim, ô fulano, você não veio nessa aqui, você descumpriu o estatuto, você não fez o mínimo básico, né, para continuar sendo conselheiro. À época lá, antes de você se ausentar previamente, você justificou? Se você justificou, eu preciso da comprovação que você fez essa justificativa prévia para poder faltar, certo? Se não apresentar, meu amigo, pelo jeito vai ser parecer de exclusão do conselho. Estamos falando de 5 vitalícios, 3 trienais e eu estou falando de pessoas importantes no Corinthians e fora do Corinthians. Viu? Vamos aguardar. O Tuma, inclusive, falou sobre isso na reunião do conselho, viu? Eu fui atrás porque nessa reunião do conselho que o Rubão esculachou todo mundo, o Tuma, no momento de desabafo lá, falou sobre isso. É isso, hein? O bicho vai pegar. Lá dentro eu sei que o bicho vai pegar quando isso aí vier à tona, mas você tá sabendo aqui em primeira mão. Vale o like? Manda o like aqui, cara, pelo amor de Deus. Bom, dito tudo isso, agora eu quero explicar uma situação para vocês. Bora! Rapaz, às vezes eu me surpreendo com algumas repercussões do que eu falo, sabia? Mas bora lá, vamos explicar isso aqui. Eu já ia comentar esse assunto por causa de tanta coisa que eu recebi. Mas agora, há pouco, antes de entrar no ar, um grande amigo meu me mandou uma mensagem e falou: Salazar, dá uma olhada nisso que estão falando de você aqui. E aí me mandou o vídeo do Kaká Catalão. Grande Kaká. Kaká, se não fosse tão... seria um cara bacana. Sobre futebol, normalmente eu concordo muito com o Kaká, eu já falei isso pra ele. Bora! Aí vi também. Aliás, tem uma outra aqui que eu soube, caraca. Me mandaram, deixa eu pegar aqui. Eu não vejo essas coisas. Tem que trabalhar, né, gente? Eu não vivo de pix dos outros. Mas vamos aí. Pastor Mala. Até esqueci o nome do Pastor Mala já. Escreveu: um passarinho preto e branco me contou. Antes do jogo contra o Cruzeiro na Arena, na entrada da sala de treino pré-jogo. Eu já te falo, hein, ô Mala, sei que esse passarinho preto e branco te cumprimentou, mas na entrada de sala de treino pré-jogo batiam um belo papo, olha só, um belo papo. Pantaleão, Rubão e o jornalista formado Sassá. Esses apelidos. Bom, sala de treino pré-jogo. Deixa eu te contar uma então, ô Mala. Eu encontrei eles no estacionamento da Arena. Tava chegando. E não porque meu carro não fica lá no estacionamento, né? Naquele interno, né? Aquele estacionamento interno onde os jogadores... Sabe o estacionamento onde chega o ônibus do Corinthians? Ali, estacionamento do ônibus. Mas vou te ensinar. A imprensa fica no 10º andar. Se você pegar um elevador no 10º andar e descer para a imprensa, para a sala de imprensa, onde fica a entrevista coletiva, os jornalistas e a zona mista, tem um elevador lá no Gol Sul e um elevador lá no Gol Norte. O elevador no Gol Sul te leva diretamente ali já para a sala ali da coletiva. O do Gol Norte não, ele te deixa do outro lado, óbvio, né, do outro lado do campo. Então a gente sai do elevador, passa pelo estacionamento do ônibus e entra na sala da imprensa. E minha equipe estava lá no outro gol, eu desci lá e fui atravessar o estacionamento para ir para a sala da imprensa, para onde eu fui, inclusive. E aí deixa eu te contar uma coisa, porque quem te contou talvez não tenha interesse de falar tudo bonitinho, né? Ali não tem porra nenhuma de sala de treino de pré-jogo, é um estacionamento dos ônibus, de alguns carros, e um belo papo. Foi um belo papo, realmente, como sempre é, com muito respeito. Pantaleão, Rubão. Por que só Pantaleão e Rubão? Te contaram só do Pantaleão e Rubão? Estranho, hein? Porque tinha mais gente ali. Quer que eu te diga?
Apareceram uma série de familiares, de jogadores que eu conheço, de dirigentes que eu conheço. Chegou, nesse dado momento, durante o papo, chegou o Osmar Stabile, chegou o Romeu, junto com a esposa dele, inclusive. Estava também, desde o início, o Armando Mendonça. Depois chegou a família do Armando Mendonça. Quem mais? O Fran chegou. Quem mais? Fran, o Armando, o Rubão, Pantaleão, Romeu. Capaz, chegou uma galera, passou até os seguranças, que são amigos meus também, conheço todos lá de tantos anos cobrindo o Corinthians, chegaram alguns seguranças, brinquei com eles. Cara, no Corinthians, graças a Deus, se passar por mim, olha, não sei, pensa aí, Marcelo Mariano, eu cumprimento, falo, converso. Se passar o Pantaleão da mesma maneira, o Romeu da mesma maneira, o Bussabi, o Rodrigo Bittar, o Cascone. Por exemplo, na reunião da Safiel eu fiquei batendo um papo com o Cascone. Então assim, qual é o problema de eu ter encontrado os caras e depois, ainda ficamos falando de futebol, brincadeira, eu ainda falei assim, tô sabendo que o Rubão vai esculachar aí na reunião do conselho, quero ver se ele vai ter coragem. Ele falou, vou esculachar vocês mesmo e tudo mais. E confirmou, fez mesmo. Enfim, aliás, você teve um problema com o Rubão aí, né? Mais uma fake news, né? Falou que era o cara no campo e não era, eu vi. Que feio. Ai, Jesus amado, é cada uma. Mas vamos voltar ao que interessa aqui? Vamos lá, olha só, gente. No meio do meu vídeo aí, o penúltimo vídeo, eu falei sobre a Safiel. Rapaz, isso doeu numa galera, hein? E eu falei sobre a Safiel, sobre as informações que eu tenho. Inclusive eu falo com pessoas da Safiel na maior cordialidade do mundo. Inclusive já fiz elogios à Safiel. Só que dentro do Corinthians o negócio lá tá difícil. Vocês sabem disso, sabe? Dificilmente a Safiel vai ter sucesso dentro do Corinthians. Isso não é uma opinião, é uma informação. E aí, eu falei sobre algumas coisas que estão acontecendo dentro do clube, é apuração. Tem gente lá dentro do clube que, de fato, está suspeitando de que a Safiel, supostamente, está investindo dinheiro na internet, com perfis e tudo mais. Certo? E atenção, eu estou dizendo que existe essa suspeita dentro do Corinthians, porque existe. Aliás, vocês todos aí podem ligar lá e perguntar para as fontes de vocês que eles vão confirmar. Existe essa suspeita dentro do Corinthians, eu não estou falando que é verdade, que não é, que está certo, que está errado. Estou falando que existe essa suspeita dentro do Corinthians, tem gente averiguando isso. Mas eu não estava falando só de dinheiro quando eu estava falando de apoio à Safiel. Repara no vídeo, olha com atenção. Eu falo, e não é de hoje, já falei em vários vídeos, que a ligação da Safiel com pessoas do Augusto Melo, com ex-dirigentes e com estes perfis apoiadores do Augusto Melo, que essas ligações estavam atrapalhando a Safiel dentro do Corinthians. Porque todo mundo remetia a Safiel a pessoas do Augusto Melo, seja ali os perfis de internet ou também ex-dirigentes. Isso é uma coisa. Outra coisa, a outra coisa separado disso é a suspeita de que eles estão gastando dinheiro para buscar apoio e tudo mais. Suspeita que supostamente estariam fazendo isso. Tá? E quer ver? Vamos relembrar alguns trechos importantes sobre o que eu falei? Só para refrescar a memória de vocês. Dá uma olhada aí. É um projeto, aparentemente, pelas informações que eu tenho, informação, não é opinião, fadado ao fracasso. Então, essa ligação da Safiel com as pessoas do Augusto Melo, por exemplo, muito se fala sobre quanto que a Safiel está gastando de dinheiro, supostamente, para garimpar apoio nas redes sociais. E muito se fala sobre a Safiel supostamente estar gastando dinheiro com essas pessoas, está pagando. Há no Corinthians discussões sobre isso, sobre busca por comprovações dessa suspeita de que a Safiel esteja injetando dinheiro para comprar este apoio ou pelo menos para manter o tema Safiel sendo falado, né? Pagando. A suspeita os caras, será que os caras pagam? Os caras pagam para ter apoio ou os caras pagam para o tema, o assunto ser comentado? Bom, gente, tá aí. Então, meus caros, eu deixei muito claro que não é juízo de valor meu, que não é minha opinião,
e nem cravei que isto é verdade e que isso está acontecendo. Eu deixei claro que, vamos lá, isso está sendo discutido dentro do clube, de que é uma suspeita e de que supostamente, né, a suspeita se refere a que supostamente estariam fazendo isso. Simples assim. Isso tudo é verdade. Agora, por que eu digo supostamente? Porque não sou eu que vou dizer que isso é verdade, que isso está acontecendo. Eu não tenho certeza, eu não tenho prova disso. Por isso que sempre que eu disser, eu vou dizer que supostamente estariam fazendo isso. E dentro do clube, essa é a suspeita. Porque quando um cara, algumas fontes minhas dizem, cara, isso está acontecendo, a gente tem certeza, a gente está buscando comprovante e tal, isso é um absurdo, isso está acontecendo. Eu não chego aqui e falo, isso está acontecendo. Eu falo, existe uma suspeita dentro do Corinthians, existem dirigentes, conselheiros, sócios suspeitando disso. E a suspeita deles é de que, supostamente, estariam fazendo isso. Por que eu tomei todos esses cuidados, como vocês assistiram aí? Porque eu não sou burro nem bobo, né? Não cheguei aqui nessa ontem. E é isso. Não cravei, não disse que é fato, não disse que é verdade. Então, muita gente aí se doeu. Salazar disse que eu estou ganhando dinheiro. Salazar não disse que você está ganhando dinheiro nenhum. O chorão lá, como é que é? O blog do Macedo, parece que fez um texto falando de mim, também viajou na maioria, tem dificuldade de entendimento absurdo. O Pastor Mala também adora surfar uma onda. Aliás, uma coisa que o Pastor Mala faz muito bem é escrever para descaracterizar a interpretação correta. E então, é isso, gente. Estou muito tranquilo com o que eu falei. Até fui rever. Cara, sério que eu falei besteira? Eu sou sempre tão cuidadoso. Aí quando eu vi lá, eu não falei nada de errado. Tá tudo certo o que eu falei. Não cravei, não afirmei, não fiz juízo de valor, não dei opinião. Não... Então, enfim, é só vocês assistirem com calma, sabe? Mais calma, fica mais tranquilo, assiste direitinho lá que vocês vão perceber. E aí, quando eu já estava prestes a dar toda essa explicação, esse amigo meu me mandou o vídeo do Kaká Catalão. E o Kaká Catalão fala de mim. Falou que eu vou ser intimado a prestar esclarecimento. Sem problema, Kaká. Esclareço tranquilamente. Aliás, eu acho que isso daqui já é um esclarecimento é isso que eu vou dizer para você no seu esclarecimento, na frente de um juiz, qualquer coisa, sem problema nenhum. Outra coisa. E cuidado, hein, meu. Você falou que eu vou gastar dinheiro com advogado, também não tenho problema com isso, não. Graças a Deus, inclusive, eu tenho uma pessoa de confiança da família que cuida disso para mim e nem pago por isso. Agora, cuidado, hein, com sucumbência, né? Porque se você me processar e você perder, você sabe que é você que vai ter que pagar. Mas eu nem estou falando isso para ameaçar ou nada, porque por mim a gente não chega a esse ponto. Eu acho isso uma idiotice danada, uma besteira danada. E aí eu assisti aqui, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, mas eu assisti o trecho que o Kaká Catalão fala de mim. Kaká, vou falar aqui para você e para quem nos assiste. Quando você disse, eu tenho que fazer aqui uma retratação sobre o Kaká Catalão, porque se é uma coisa que eu sou, um cara justo. E de fato, o Kaká foi um dos caras que largou o Augusto, um dos que largou talvez mais cedo dessa turma que apoiou, um dos que largou mais cedo e bateu muito no Augusto e percebeu quem era o Augusto Melo. Então, eu acho que na hora que eu falei, eu não estava querendo entrar nesse mérito, né, Kaká? Se você viu o vídeo, eu não estava no mérito de entrar ali na história toda do Augusto Melo, mas é verdade isso daí que você falou. Você realmente, em dado momento, percebeu, abriu os olhos, se convenceu, largou o Augusto Melo e foi para cima na cobrança dele. E isso você tem total razão e eu tenho aqui que realmente confirmar isso. Agora, vamos lá. Um papo nosso no telefone, você falou para mim que você falava da 82 e eu falava não é por aí. Eu repito, porque nessa discussão que a gente teve, discussão não, uma conversa, eu sempre falei para você, porque o Kaká era muito assim, né? Eu sou Augusto Melo, e eu falo, calma, eu não sou a favor de você sair, cara, eu suspeito de todo mundo, eu sou pé atrás com todo mundo, né? Eu falava, calma, aí
quando ele se desiludiu com o Augusto Melo, agora é Rosala, começou a apoiar Rosala. Eu falava, calma, nada contra o Rosala, que é outro que eu converso, viu, o pastor Mala? Se encontrar o Rosala por aí, você vai me ver batendo papo com ele também. E aí agora já tem gente batendo no Rosala. A turma que estava apoiando o Rosala, agora muita gente já está batendo nele, porque ele não se colocou totalmente a favor dessa fiel, né? Aí agora ele está apanhando. Então assim, né, quando não faz o que essa turma gosta, aí ele vira de herói a vilão. Enfim, modus operandi. É tão claro, eu não sei como as pessoas não percebem. Mas, e eu falava, a nossa conversa, eu e o Kaká, a nossa conversa era sobre isso. Sobre eu falar para ele, calma, é muito o Augusto, agora é 82, agora é o Rosala, agora é essa fiel. E o Kaká vai abraçando, apostando nas pessoas e tudo mais. Eu acho até que ele quer tanto bem do Corinthians, eu acredito que o Kaká quer o bem do Corinthians mesmo. Eu tenho minhas discordâncias pela maneira com que ele faz isso, mas de fato ele me parece que é um cara que quer o bem do Corinthians. Só que eu acho que ele é muito emocionado. E nessa de ser muito emocionado, ele acaba sendo meio ingênuo, iludido. Enfim, só uma opinião, porque ele sai apostando, né? Então apostou no Augusto, apostou no 82, aí apostou no Rosala, aí agora aposta nessa fiel. Eu falo, calma, cara, você não precisa sair abraçando o Deus e o mundo. Mas enfim, tudo bem. Aí ele falou que eu achava que o Adriano podia ser presidente do Corinthians. Isso aí, sinceramente. A gente conversou muito sobre Adriano, sobre Rosala, sobre 82, sobre falar que o Adriano tem que ser o presidente do Corinthians. Eu lembro da nossa conversa sobre o Adriano, sobre ele ser presidente do Corinthians, eu realmente não lembro. Eu lembro de falar de algumas pessoas se juntarem, lembra uma terceira via? E eu falei do Adriano nessa época também, isso eu lembro. E aliás não foi só dele, foram de algumas pessoas que a gente falava, né? Será que essas pessoas se juntassem? Enfim, tudo bem. Dito isso, quando eu falei Kaká, são coisas diferentes entre apoiadores do Augusto Melo, e citei o Pastor Mala, o Kaká Catalão, o Blog do Macedo, pena que eu não citei mais, que teve mais, tal. Essa ligação com essa fiel, pegava mal e tudo mais, isso é uma coisa. A outra coisa separada é falar sobre a suspeita do clube de que supostamente estariam investindo dinheiro para ter apoio, ou para defender ou para manter o assunto em pauta. Lembra disso? São duas coisas diferentes. Eu não falei que esse suposto dinheiro estaria indo para vocês três especificamente. Era uma informação e a outra informação e vocês juntaram tudo na interpretação de vocês. E mais, repito o que está aí no vídeo, que vocês viram. Enfim, eu não falei, como você afirmou aí no seu vídeo, o Salazar disse que eu estou recebendo dinheiro. Não, Kaká, eu não falei que você está recebendo dinheiro. Eu falei que dentro do clube existe uma suspeita de que a Safiel está investindo dinheiro e pagando. Eu explico, cara, no meu vídeo eu explico, até falo, a dúvida é, será que eles estão pagando para manter o assunto em pauta ou para defender? Digo que supostamente estariam fazendo isso e que essa suspeita vem de dentro do Corinthians. E vem, Kaká. Sabe o que você faz? Você hoje já tem muita fonte dentro do Corinthians. Liga para essas pessoas e pergunta, é verdade que aí dentro estão averiguando, caçando, procurando provas, uma desconfiança de que quem apoia essa fiel nas redes sociais está recebendo para isso e existe alguém que desconfia que eu recebo para isso? Pergunta para suas fontes, para mais de uma. Se elas forem honestas com você, elas vão te confirmar essa informação que eu trouxe. Aí você me fala depois. Mas faz isso e me conta depois. Aí você grava o vídeo, mas aí você tem que ser honesto. Falar, é verdade o que o Salazar falou. Eu liguei para a galera do Parque São Jorge e de fato tem um monte de gente suspeitando disso. Tá bom? Mas o que eu disse, repito, eu falei que é uma suspeita do clube, eu não fiz juízo de valor, eu não dei opinião, não falei que você está ganhando dinheiro, eu não falei que ninguém está ganhando dinheiro, e eu falei que supostamente isso estaria acontecendo segundo a desconfiança de pessoas do clube que estão caçando e investigando isso daí. É igual, cara, a gente fala de qualquer outro caso. Fala, no clube estão investigando se o André Sanches desviou dinheiro, existe uma suspeita de que ele teria feito isso. Ele vai me processar porque eu falei isso? Não estou afirmando, estou fazendo juízo de valor, eu não estou cravando, eu não estou dizendo nada. Enfim, é isso, só para deixar isso bem esclarecido. Sabe por quê? Existem outras suspeitas. Por exemplo, já que o pastor Mala falou de mim, e hoje ele é um cara muito utilizado nos bastidores do Corinthians, né? Eu vou falar aqui de mais uma vez. A gente viu como o pastor Mala, por exemplo, demorou, né? O Kaká Catalão,
eu sempre diz isso para ele, me faltava um pouco mais de acreditar nas coisas. Ele pulou fora do barco, Cacá, mas você demorou muito, sabe? As coisas estavam tão claras, igual você fala, cara, as coisas estão tão claras. E muitas vezes preocupado com o mensageiro e as coisas tão claras, enfim. E você demorou. Quantas vezes eu dava matéria e além da matéria a gente ficava no telefone, porque não bastava para você ler a matéria, você tinha que ficar ali, eu tinha que ficar explicando. Enfim, demorou. Eu acho que assim, as coisas às vezes eram tão claras e você não queria acreditar. Assim como para mim, sobre o Pastor Mala, as coisas também são muito claras. Já que você falou dele, me comparou com ele, pelo amor de Deus, eu sou jornalista. Comparação com um cara que não mostra foto nem o nome. O cara é um fake na internet. E aí você vê, o Pastor Mala apoiou muito, né, o Augusto Melo. Apoiou bastante. E demorou pra caramba pra parar de apoiar, né? E aí quando deixou de apoiar, batia de flanela, né? Batia de leve, de vez em quando falava, abandonou assim, né? Meio que foi abandonando. Não era essa coisa insistente. Por exemplo, todo dia ele tem aí postagens sobre o Rubão, o Romeu Tomás Júnior, então, meu Deus, todo dia, um monte, tal, não sei o quê. Com o Augusto não foi assim, né? E ele falou muito pouco sobre o Seedorf, sobre Cascone, sobre Marcelo Mariano, sobre como é que chama? O Sérgio Moura. Falou muito pouco. Eu lembro do Core pedir muitas vezes o contrato do Seedorf, insistia uma luta e não vinha, né? Quanto gastavam com o Seedorf naquela época? E hoje em dia eu vejo ele, por exemplo, solicitar o contrato da assessora do Romeu Tomás Júnior, falando que é um absurdo aquele gasto. É engraçado, do Seedorf lá, que ficaram pedindo. A gente sabe, né, quanto estava ganhando o Seedorf para fazer aquele trabalho. Não tinha essa insistência. Repara que quando era essa turma, demorou. E quando começou a bater, era de flanela. E agora é ali, ó. E repara como pós-impeachment do Augusto Melo, os alvos se viraram para todo mundo que foi contra o Augusto Melo. Sacou? E outra, o texto, né? É muito fácil identificar quando tem um texto ali, talvez original, orgânico, né? Porque de vez em quando aparecem umas postagens com um texto, olha, com uma ortografia impressionante, né? Bem escrito, as vírgulas pontuadas, um vocabulário, olha, nem parece a mesma pessoa às vezes, né? Que tá ali colocando aquela mensagem. Então, gente, aí pede Pix o tempo inteiro, né? Porque precisa de dinheiro para manter esse tipo de serviço, é isso? Precisa ganhar dinheiro, né, para manter esse tipo de serviço. E será que já não houve pedidos de dinheiro para conselheiros do Corinthians? Eu ouvi falar que houve, não sei, será que houve? E aí será que vai escrever mal daqueles que pagam? Ou será que não? Não sei, né? Enfim, por exemplo, invariavelmente o Pastor Mala usa um vídeo meu lá nos meus amigos do Alambrado Alvinegro em que eu falo do Duílio. De uma desonestidade. Só acredito que tem que ser muito tonto, bobo, enfim, intelectualmente muito raso para cair nessas ladainhas. Mas enfim, aí surge alguma coisa do Duílio. Aí surge alguma coisa do Duílio hoje. O cara vai lá, o Salazar falou que não viu nada. Na época que eu dei aquela entrevista, quem tinha acesso a essas informações? Quem? Naquela época, quando eu falo que foi feito um relatório, porque foi feito um relatório, uma busca dentro do Conselho Deliberativo, a comissão olhou os contratos, não encontrou nenhum problema e soltou um parecer. E aí eu informei, houve um parecer do Conselho, assim, informando que não houve nenhum problema aqui. E eu não tive acesso a nenhum dos contratos, enfim, a nada de errado nos contratos, dos contratos que eu tive acesso, não tive acesso a todos os contratos. Aí alguém descobre alguma coisa do cartão corporativo do Duílio. Aliás, ele escreve que eu disse que não tinha nada no cartão corporativo do Duílio. Eu nunca tive acesso às faturas do cartão corporativo do Duílio. Aliás, a primeira fatura que eu tive acesso de cartão corporativo na vida, eu acho que todo mundo, hein? Acho que não sou só eu. Acho que qualquer ser humano aí da imprensa, da torcida, da internet, foi aquele do Augusto, do Coco Bambu e tudo mais. Aí depois daquele, apareceu do Andrés. Depois daquele, certo? Então, assim, quando ele fala lá, o Salazar falou que não tinha nada errado no cartão corporativo do Duílio.
Eu nunca falei que nunca tinha nada errado no cartão corporativo do Duílio, porque eu nunca tive acesso ao cartão corporativo do Duílio. Nunca tive. Muitas informações apareceram há pouco tempo. E ele diz que pegou uma entrevista minha dada lá naquela época, em outro contexto, em outro cenário, e diz, aí usa isso o tempo inteiro e tem um monte de mané que cai nessa onda. Mas tem muita gente que não cai, obviamente. Então, assim, é um cara que age com esta intenção e para isso. Repara, de novo, das pessoas do Augusto Melo, pouco falou e muito só esqueceu. Agora, parece que doeu a saída do Augusto Melo, né? Porque virou uma coisa incessante, com alvos definidos e sempre contra qualquer um que de alguma maneira trouxe dificuldade para o Augusto Melo durante a gestão dele. Aí nessas pessoas é palma, né? Quem será que abastece isso? Por quê? Com que interesse? Não é difícil descobrir. Não é difícil entender, não precisa nem descobrir. Mas enfim, isso tudo num perfil fake de um cara que não mostra a cara e não mostra o nome. E fica bravo quando a gente fala o nome dele, isso que é mais hilário. O cara fala, mas quando fala o nome dele ele fica bravo. Então assim, chega a ser ridículo. E Cacá, quando você falou, não, Salazar, eu falava para não te culpar, para não culpar o mensageiro, e fiz a mesma coisa com o pastor Mala, mas eu também não tenho problema nenhum. Quando ele revelou as faturas do Andrés, por exemplo, nós demos matéria aqui na Gazeta Esportiva sobre aquelas mesmas faturas e falamos sobre aquilo. A notícia é notícia. O meu problema nunca foi esse. O meu problema com o pastor Mala é porque nós, Cacá, falávamos, e você, inclusive, também fazia suas críticas ao pastor Mala para mim. Você lembra? Não sei se eu agora ficar mal eu falar isso, porque parece que vocês são amiguinhos agora, mas lembra que você falava? E que o cara lá defendia e tudo mais, que era um absurdo, era fake, que a gente conversava sobre isso, sobre a maneira como as coisas aconteciam, sobre as pessoas que eram usadas para isso. Minhas questões com o pastor Mário são outras. É um cara que promove perseguição, que promove assassinato de reputação, que deturpa o que é dito, falado, escrito. Essa é a minha questão. E é fake. Caralho, não dá nem a cara. Você acha isso legal? Eu não acho. O resto dele ter trazido à tona informação é informação. Quando veio uma informação relevante e importante, nós demos aqui, eu noticiei, falei no meu canal, falei na Gazeta. Enfim, gente, vocês reparam que eu não fiz nenhuma retratação, nem mudei de opinião, nem desfalei o que eu falei lá no outro vídeo. Mantenho tudo aquilo, porque foi tudo muito bem dito. O que não houve foi a interpretação correta das coisas. Simples assim. Então, espero que eu tenha, não aqui, claramente me retratado, mas sim esclarecido para quem tem dificuldade de interpretação e não entendeu. Tá bom? Cacá, meu abraço a você. Não sei se você vai para o Rio, se você lá estiver, estarei lá. Você realmente é um cara que muitas vezes passou do ponto, na minha opinião, no linguajar, na maneira de falar, que você sabe que você causa influência. Eu cansei de ter problemas com isso, com você. Mas vida que segue, tá tudo certo. Comigo não tem crise nem mimimi. E, repito, sobre futebol a gente concorda quase que 100%. Valeu? Senhores, me estendi hoje, hein? Mas é isso, agora eu só volto no pós-jogo do Salazar. Provavelmente só segunda, porque sabe Deus que horas eu vou parar de trabalhar no domingo. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.